Aqui, a voz que clama no deserto, na comunicação, o evangelista Miguel de Souza. Bíblia aberta e Deus se particularizando com você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo número 5, e o versículo 39, que nos diz assim a palavra de Deus: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quero falar nesse momento sobre o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, nós temos aqui, ela é composta de 66 livros, né? A palavra Bíblia, ela se trata de uma coleção de livros. E nós vimos aqui a Bíblia Sagrada, Jesus estimulando os seus discípulos, né? Ele disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. A Bíblia é o livro mais antigo, mas é o livro mais atual. A Bíblia é a palavra de Deus, a carta magna de Deus enviada à terra. O homem precisa ler a palavra de Deus. Nós lemos para Apocalipse, quando o nosso irmão João diz: bem-aventurado o que lê, o que ouve e os que guardam as palavras deste livro, porque o tempo está próximo. A palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma, o nosso corpo físico, ele precisa se alimentar. E você sabe qual é o alimento diário, o nosso pão de cada dia. Mas o nosso espírito e a nossa alma, ele se alimenta através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é santa, ela é imutável, não há sombra de variações. Uma certa feita, eu conversando com uma pessoa, e ele disse para mim que acreditava em Deus, mas não acreditava na Bíblia. E eu falei para esse moço: não existe Deus sem Bíblia e nem Bíblia sem Deus. Porque a maior revelação de Deus à humanidade, em primeiro lugar, é a palavra viva, o próprio Cristo Jesus. A segunda maior revelação de Deus é a sua palavra, a palavra escrita. Então Deus se comunica com o homem através da sua palavra. É necessário que leiamos a Bíblia. Se você, talvez meu amigo, não saiba ler, mas você tem um filho, você tem um neto, você tem um parente, peça para ele para ler a palavra de Deus, para você ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado, seja mais que feliz é os que ouvem a palavra de Deus. Então vamos discorrer nesse livro, são 66 livros, são escritos por um período de 16 séculos, por 40 escritores, a Bíblia Sagrada, e nós encontramos nela capítulos e versículos. A Bíblia ela tem 1189 capítulos, 31.173 versículos. A maior profecia é a palavra de Deus. Você não precisa ficar correndo de um lado para outro para ouvir um profeta, porque a maior profecia está na palavra de Deus. Eu sempre pergunto às pessoas: você sabe por que cada crente tem a sua Bíblia? Porque na hora em que o pregador, esse pregador que está falando aqui, a voz que clama no deserto, ou o teu pastor, pode ser teu amigo, se ele pregar o que não está na Bíblia, você fica com a Bíblia. Não precisa maltratar essa pessoa, mas fica com a Bíblia. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela não tem erro. A palavra de Deus, ela não volta vazia. O profeta Isaías diz: porque a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo que a designei. E ele segue dizendo que assim como a chuva, ela vem, desce, mas ela não retorna sem antes regar a terra. Assim é a palavra de Deus, ela não volta vazia. Você lê a Bíblia, procura um exemplar da Bíblia Sagrada, se você não tem. Consiga com alguém um exemplar da Bíblia Sagrada. E a gente vê nos dias atuais as pessoas dão muito presente para os seus filhos, presente de últimas gerações, não há nenhum erro nisso. Mas não esqueça também de dar um exemplar da Bíblia para o teu filho. Ele precisa ler a palavra de Deus, ele precisa ouvir Deus falando com ele através da sua palavra. É uma das maneiras que Deus se comunica. E quero dizer a você que não existe, mais uma vez, Bíblia sem Deus e nem Deus sem a Bíblia. Tá? É a palavra de Deus. E eu quero, nesse momento, mostrar para você a importância do poder da palavra. Se você ler a Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo 4, ele diz que a Bíblia diz que, tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, ele foi levado ao deserto durante 40 dias. Foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado.
E a Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus chegou ali, o tentador se aproximando de Jesus, ele disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Podemos observar que Jesus tinha esse poder, e mais adiante ele mostrou esse poder quando alimentou uma multidão faminta de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus tinha esse poder, mas Jesus não estava ali para obedecer à voz do diabo e nem para provar para o diabo que ele era o Filho de Deus, porque o próprio inimigo de nossas almas, ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Se você ler o capítulo 3 do mesmo evangelho de Mateus, quando Jesus foi batizado por João Batista, e ele saiu da água, lá já Lucas narrando, quando ele saiu da água, ele orou, o céu se abriu e Deus falou com ele: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, João ouviu estas palavras. João, que era um mortal, ouviu essas palavras. Você já imagina o tentador. Ele ouviu essas palavras. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele tentou lançar dúvida. O inimigo, amigo, ele vai lançar dúvida no teu coração se realmente este livro é ou não a palavra de Deus. Mas não permita que esse pensamento maléfico venha atrapalhar a tua fé na palavra de Deus. Você precisa crer nas verdades escritas neste livro sagrado. Precisa crer na palavra de Deus. Por isso Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus, em todos os 66 livros da Bíblia, Jesus se apresenta de uma maneira toda extraordinária. Em Gênesis, ele se apresenta como o descendente da mulher. Em Êxodo, o Cordeiro Pascual. Em Levítico, o sacrifício expiatório. Em Números, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta. Eu poderia discorrer toda a Bíblia e falar em cada um desses livros. Para você ter uma ideia, se você ler o livro de Esther, que é um livro histórico, né? Você vai observar que nós não encontramos ali o nome Deus. Não existe no livro de Esther a palavra Deus. Mas Jesus aparece ali como parente divino. Jesus esteve ali, ele está em toda a Bíblia Sagrada. Por isso você precisa ler a Bíblia e não apenas ler, mas praticar. Né? Você precisa praticar. É bem-aventurado os que ouvem, os que lê e os que guardam. Você precisa guardar a palavra de Deus no teu coração. A Bíblia diz que quando o inimigo disse a Jesus: manda que essas pedras se transformem em pães, Jesus usou a palavra, foi lá para Deuteronômio e disse: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É a Bíblia Sagrada, ela sai da boca de Deus. Quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você, através da sua palavra. Talvez você diga: mas eu não acredito na Bíblia porque foi escrita por homem. Com certeza, a Bíblia não esconde isso, ela diz: homem santo, falaram inspirado pelo Espírito Santo. Homem que, como a pessoa do nosso irmão Moisés, quando desceu do monte, as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, ele teve que colocar um véu para que as pessoas conversassem com ele. Esse mesmo Moisés havia uma vida santificada, uma vida marcada pela presença de Deus na vida dele, que ele tocou ali com o seu cajado e o mar vermelho se abriu. Homens como Pedro, que onde passava, a Bíblia diz que até a sombra dele os curava. Apenas um simples pescador, mas havia uma unção de Deus na vida do irmão Pedro. Paulo, só os lenços e os aventais que ele orava, Jesus curava. Então foram pessoas assim, consagradas a Deus, que escreveram a Bíblia. Tinha que ser assim. Deus, para se comunicar conosco, ele tinha que usar a nossa linguagem, a linguagem humana, para que nós possamos entender. E a Bíblia diz que agora o tentador leva Jesus ao pináculo do templo. E agora o tentador usa o que? A própria Bíblia contra Jesus. Ele pega o Salmo 91 e diz: olha, se tu és, novamente lançou dúvida se Jesus era o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos darão ordem a teu respeito, para que não tropece com os teus pés em pedra. Jesus também usou novamente a palavra e disse: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o inimigo, irmão, na sua persistência, o inimigo de nossas almas, ele não desiste de nos tentar. Ele faz o papel dele, mas o nosso negócio é com Cristo. Você observa que agora ele leva Jesus a um monte muito alto e mostra toda a glória desse mundo. E ele diz: tudo isso eu te darei se prostrado me adorardes. Jesus diz: também está escrito:
Só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. E o inimigo saiu dali, decepcionado, e a Bíblia diz que os anjos vieram ali e serviram a Jesus. Você observa a importância de você estar uma vida em sintonia com Deus, através do jejum, através da oração, através da palavra de Deus, da leitura diária da Bíblia Sagrada, e ela no meu e no teu coração. Você faz um paralelo entre o jardim do Éden e o local em que Jesus se encontrar, você observa que há uma diferença muito grande. Porque lá no jardim do Éden, já diz jardim, Adão e Eva estavam no paraíso. Eva não estava com fome, mas ela cedeu à tentação de Satanás ali. Jesus estava 40 dias com fome, e ele teve fome, porque a sua natureza humana, ele era 100% homem e 100% Deus. E na sua natureza humana, certamente, ele sentia fome, ele sentia sede, ele sentia cansaço. E o tentador aproveitou esse momento. O inimigo de nossas almas, ele é oportunista. Então eu quero dizer a você que você tem que guardar a palavra de Deus no seu coração. Leia a sua Bíblia diariamente. A Bíblia é a cura da nossa alma. Quantas pessoas com insônia porque não lê a Bíblia Sagrada? Quantas pessoas depressivas porque não lê a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é remédio. A palavra de Deus, ela é cura. Eu sempre que vou orar pelo enfermo, já vi Jesus operar dezenas, centenas de milagres, e um dia eu vou narrando os milagres, na medida que o Espírito Santo for me impulsionando, eu vou narrando os milagres que eu já vi Deus operar, através da imposição de mão, através da oração da fé, mas eu nunca faço uma oração sem antes ler a palavra de Deus. Eu desço do meu carro, às vezes, eu ando com o meu azeite na minha bolsa, eu desço do meu carro e alguém me pede para orar, e eu oro por qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas antes de orar pelo enfermo, eu tenho que mencionar um texto bíblico. Eu tenho que recitar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem cura. Eu, quando imponho as mãos e quando eu oro, eu simplesmente estou cumprindo o que a Bíblia me manda eu fazer. E a Bíblia Sagrada, meu amigo, ela tem o poder de nos purificar. O salmista, no Salmo 119, o verso 9, ele diz: como purificará o mancebo o seu caminho? Em resposta, observando segundo a tua palavra. Essa mesma palavra que tem o poder da purificação, ela também tem o poder muito grande de nos proteger, é um escudo para nos blindar. Você observa que Jesus naquela tentação, ele resistiu àquela tentação, mas ele usou a palavra como a blindagem. Ainda no Salmo 119, o verso 11, o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, ó Deus. Você observa que ele tem o poder de proteger. A palavra de Deus também, ela é como uma luz que ilumina o nosso caminho. Meu amigo, talvez você esteja em treva, numa densas trevas. A pessoa sem Deus, ela está numa treva pura. Mas a palavra de Deus, o salmista no Salmo 119 e o verso 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz, meu amigo, para conduzir neste mundo tenebroso, um mundo marcado pelas trevas. A Bíblia Sagrada também, ela tem um poder muito grande porque ela é eterna. Isaías no capítulo 40 e o versículo 8, ele diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor nosso Deus, ela subsiste eternamente. Uma outra tradução diz: ela permanece eternamente. Coisa linda, né? Um dia Deus chamou a pessoa de Jeremias no capítulo 1. E Deus disse: Jeremias, vem aqui. Jeremias foi, e o Senhor Deus disse: o que vê, Jeremias? Mandou ele olhar em alguma direção. Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor Deus disse a Jeremias: viste bens, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Ele tem o poder de cumprir o que ele fala. Os políticos prometem e não cumprem, mas Deus é diferente, ele cumpre, porque ele é poderoso. Ele é poderoso. O profeta Isaías diz: ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém, meu amigo. Se Deus operar, ninguém vai impedir. Então vou ficando por aqui, momentos já estão chegando ao final, mas leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Jesus disse: os céus e a terra passarão, porém as minhas palavras não hão de passar. Santo de Israel, abençoai esta vida, que através desta mensagem o Senhor gera no coração deste homem uma fé sobrenatural, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Acrescenta a fé deste homem através da mensagem que foi pregada nesse momento. E é o meu pedido e a minha oração, que haja uma cura e milagre nessa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.